qual o segundo ponto que eu traria para relativizar essa questão? Pelas razões daquilo que me levaram a fazer a introdução da nossa live aqui, do porquê que foi se tornando tão batido e hoje é tão frequente no discurso, nos cursos, né, dos especialistas, coaches, na direção da orientação profissional, tentando prezar mais pela vocação, pelo gosto, pela identificação da pessoa com aquela área, com aquela carreira. Tudo isso vem na esteira do capitalismo selvagem, que engravidou a imaginação do coletivo com ameaças que levaram essas pessoas a se fazerem de surdas para as suas preferências e predileções, para se entregarem de imediato aquilo que prioritariamente gere dinheiro e estabilidade. Por conseguinte, pelo modo como isso provocou consequências e até hoje provoca de adoecimentos e enfermidades na alma, como burnout, depressão, transtorno de ansiedade e tudo mais, então agora tem ganhado força e tem sido preconizado cada vez mais esse discurso: você precisa trabalhar com o que gosta. E hoje isso já tem sido tão martelado, que eu já observo efeitos colaterais surgindo disso daí. E é aí que se coloca a razão dessa nossa live, que é uma tentativa de a gente não sucumbir, no afã de sair de um extremo, a gente recair num extremo oposto, que por um lado vai nos levar a deixar de viver certos tipos de consequências maléficas e prejudiciais, mas tão somente para vivenciar outros tipos de prejuízo e de consequências negativas. Portanto, hoje tem sido massificado a ideia, quase que praticamente imperiosa, de que você precisa trabalhar com aquilo que você gosta. Só que aí esse gosto, ele vira uma concepção. Ele vira uma concepção. E aí a pessoa que entra na esteira de tentar se adequar a essa recomendação e a essa diretriz, ela pega essa palavra, trabalhar com aquilo que se gosta. Então ela vai criar e buscar uma referência. O que seria trabalhar com o que se gosta? E aí ela vai ouvir o testemunho de um, ela vai ouvir o testemunho de outro, e geralmente, praticamente generalizadamente, quem carrega na sua trajetória de vida o testemunho que trabalha com aquilo que gosta, vai tecer esse testemunho de forma a demonstrar esse gosto como um arroubo de empolgação, e que carregam palavras e expressões fortes do tipo: cara, eu sempre quis ser médico, eu sempre quis ser psicólogo, eu sempre quis ser enfermeiro. Inclusive, é interessante, eu hoje estava vindo do trabalho e o meu carro está no conserto. Então eu voltei de Uber aqui para casa e encontrei um motorista, gente finíssimo. Inclusive a viagem foi muito agradável, o papo muito leve. E eu até não comentei com ele que eu estava voltando para casa para gravar uma live justamente sobre o que a gente conversou, mas foi interessante o nosso tema porque ele começou a falar justamente disso, de que ele trabalhou praticamente a vida toda dele com táxi e agora estava trabalhando com Uber, e ele ama aquilo que ele faz. E ele estava lá dizendo: cara, você acredita que quando eu era moleque,
eu pegava táxi ali na Tijuca e ia até um determinado trecho com um senhor que era conhecido, taxista local, e o carro dele tinha aquelas maquinazinhas antigas, né, para computar a quilometragem, tudo, e eu achava aquilo fantástico, e aquilo me causou uma impressão tão grande de que eu entrei para o mercado de trabalho, trabalhei, juntei um pezinho de mesa, juntei um pezinho de meia e comprei o meu táxi, e ali foi a realização do meu sonho. E aí você para ver, olha as palavras e o modo como a coisa é construída, né? E cara, a construção do meu sonho, como que aquilo dali me causava admiração, como que aquilo dali me afetava positivamente, me atraía, até que eu trabalhei, cultivei e então consegui adentrar naquela área. Olha, essa é uma experiência muito positiva e nem de longe eu quero aqui me colocar no lugar de negar a autenticidade e a validade desse tipo de experiência, porque eu posso dizer até que nesse sentido isso também condiz com a minha própria experiência. A minha própria experiência, ela foi um pouco similar a que o motorista do Uber estava comentando comigo. Eu comecei na área técnica, em edificações. Muito embora eu não desgostasse dessa área, essa área ela não me realizava totalmente. Foi então que conversando, lendo, e eu sempre gostei de ler, e batendo papo, foi o meu próprio pai. Meu pai, inclusive, ele era arquiteto, e eu trabalhando como técnico em edificações, fui fazer o seminário teológico primeiro, porque eu queria muito fazer um seminário teológico. E enquanto eu já estava para terminar e praticamente eu iria entrar na faculdade de arquitetura, conversando com o meu pai e falando acerca das coisas da alma, dos insights que eu tinha, certas observações que eu fazia, e meu pai virou para mim e falou: Felipe, você não vai ser arquiteto de prédios, não. Você vai ser arquiteto de almas. E aquilo ali entrou como uma flecha no meu coração, me deixou pensativo, e naquele momento parece que uma série de coisas fez sentido para mim, em relação ao como que eu não conseguia ter um bom desempenho, ou pelo menos um excelente desempenho nessa área técnica. E eu falei assim: pois é, papai, agora você falou uma coisa que me deixou encafifado. Porque eu não posso dizer que eu desgosto dessa área técnica, mas se eu disser que ela me realiza, eu vou estar mentindo. Eu faria o que então? E aí meu pai virou: Felipe, faz psicologia. Psicologia. Eu fui lá na época até da internet de escada ainda. Fui lá no computador, fui ver a grade, né, da matéria de psicologia, do que se tratava. E aí fui vendo lá só matérias que eu já lia, que eu amava ler, que eu gostava. Falei: cara, é isso. Vou entrar nessa direção. E a mudança, ela meio que foi abrupta no sentido da nomenclatura e da área da faculdade, né, propriamente dita, porque até os mais íntimos se surpreenderam. De arquitetura vai para psicologia, mas para quem estava acompanhando a minha trajetória no íntimo, notava que a discrepância não era assim tão grande, né? Porque já acompanhava a minha maneira de ser, o meu teor de conversas, o meu gosto por leituras, as áreas do que eu gostava de ler, enfim. E eu entrei na faculdade e não pestanejei. Inclusive vou poupar aqui o progresso de como foi a coisa, mas foi praticamente do nada para aquilo que hoje se formou
e certamente patrocinado pela minha identificação com aquilo que eu faço, com aquilo que eu realizo, podendo, portanto, dizer que eu gosto daquilo que eu faço. Só que o que acontece? Nem com todos é assim. Existem muitas pessoas que ficam tentando procurar dentro de si esse tal arroubo, essa tal empolgação, essa tal contundência que leva o sujeito a dizer: cara, eu quero ser isso, eu sempre quis ser isso desde pequeno. Ele olha para dentro dele e ele não vê os sentimentos dele se comportando dessa forma. Pelo contrário, enquanto uns são até mais reativos, no sentido do modo como funciona a sua equação afetiva e emocional, ela parece, nesse sentido, já terem coisas claramente demarcadas, do tipo: isso aqui eu não suporto fazer. Ah, mas isso daqui eu amo fazer. Essas pessoas que apresentam esses discursos, elas dão conta de insuflar no imaginário social uma idealização que, para determinadas pessoas, isso chega como uma verdadeira opressão, para não dizer frustração. Porque essas pessoas, ouvindo essa contundência toda, partindo inclusive de modo contundente e autêntico de quem as confessa, elas olham para dentro dela e veem: cara, eu não vejo esse tipo de coisa em mim assim não. E aí as pessoas perguntam para ela: mas você gosta do que você faz? Aí ela vai usando esses testemunhos e essas contundências como referencial, aí ela não sabe nem dizer. Ela fala assim: eu não sei se eu gosto. Ah, então você desgosta do que você faz? Não sei. E esse não sei, ela só está dizendo porque aquilo que ela encontra nela não carrega as intensidades do modo como as pessoas que propalam a filosofia do tem que trabalhar com o que gosta, demonstram como intensidade, demonstram como paixão, demonstram como uma clareza psicoemocional de eu amo fazer isso e eu detesto fazer aquilo. E de uma certa forma, meu Deus, isso é realmente atraente. Quem dera, oxalá todas essas coisas na vida nos visitasse com toda essa clareza e com toda essa exatidão, não é verdade? Mas aí vem a grande pergunta: e para aqueles, então, que com relação a essa definição do que fazer, que carreira seguir, que direção investir, elas não encontram esse comportamento intenso, essa reatividade clara e contundente para apontar para o sujeito aquilo que ele detesta e aquilo que ele ama fazer. E é aqui que a conta não fecha, né? Porque nesses casos, até para quem gosta daquilo que faz, tem um detalhe que no final das contas a gente enfatiza muito no gosto, a gente enfatiza muito no sentimento, o que por conseguinte nos leva a perder a referência no X da questão. Porque eu fui aprendendo, inclusive a partir da minha própria experiência, de que a melhor conexão que você pode obter com uma atividade é uma atividade que naquilo em que você a realiza, isso possa produzir significado. Significado. Sim,
produzir em você um significado existencial de vida. Porque se a gente for se debruçar apenas no gostar daquilo que se faz, esse sentimento aí pode inclusive nos levar a nos conectar com atividades cujo exercício, mesmo a gente gostando, vai levar a gente para um caminho de morte. Vai levar a gente para caminhos de prejuízo. Portanto, esse gostar, pelo fato do gostar ser uma reação involuntária no ser, porque se gostar fosse algo voluntário, que por uma dada mentalização você conseguisse produzir essa sensação espontânea e autêntica dentro de você, então nada disso que nós estamos falando aqui viria ao caso. Porque afinal de contas, se você não consegue gostar de nada, é só mentalizar que esse gostar explode dentro de você que nem uma espinha. Né? Mas não é assim que funciona. O gostar, ele é involuntário. Ele é um movimento de identificação inconsciente que carrega uma etiologia diversificada, uma origem multifacetada, mas que pode se desdobrar com intensidade ou não, e que pode apontar para uma direção proveitosa ou não. Mas no final das contas, sendo você apaixonado pelo que faz ou não, a grande pergunta é: será que você naquela área seria possível produzir significado? E aí vamos agora aqui problematizar essa questão do significado. O que seria esse significado? Significado é algo que te localiza psico-espiritualmente na vida, te dando um sentido de propósito, te dando um princípio de propósito, no modo como, se vendo engajado naquela direção, seja lá a direção que for, aquilo dali te coloca em conexão com um todo maior. Perceba, inclusive, que aquilo que produza significado para a gente pode e vai, inevitavelmente, sobretudo se é um significado existencial, espiritual e para o ser, vai inevitavelmente nos levar ao divórcio com essas prerrogativas da cultura, que na verdade é o dinheiro e a estabilidade. A gente não pode prescindir desses fatores, ok? Dinheiro e estabilidade, eles são necessários e a gente não pode ser hipócrita com relação a isso, ele tem o seu lugar. Mas eu costumo dizer que quem está conectado com aquilo que faz, tanto porque gosta, como também porque aquilo produz significado, ele não precisa correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro passa a correr atrás dele. Isso porque ele vai se tornando tão bom e vai tendo um desenvolvimento tão fluido naquela direção, que o dinheiro não precisa ser a causa daquela trajetória, pelo simples fato de que dinheiro vira consequência daquela direção, daquela propositividade, daquela mentalidade. O dinheiro vira consequência. Portanto, muito embora a gente tenha essas prerrogativas, eu gostaria de salientar o significado, sobretudo o significado espiritual, porque é ele que pode dar direção para aqueles que não conseguem encontrar nas suas sensações uma paixão ou a intensidade de um gosto no modo como ele vê testemunhado no discurso
daqueles que propagam essa ideia de que é preciso gostar daquilo que se trabalha. Portanto, se você não consegue identificar uma paixão que, pelo menos do ponto de vista dos sentimentos, não te seja clara e definida, olhe ao redor e questione ao menos se naquele fazer você conseguirá produzir significado que te localize espiritual e animicamente. Espiritual e animicamente, porque se você for entrar numa rota de atividade cuja dinâmica seja apenas a rotina, a repetição, o tédio, e tudo aquilo que transforme a sua existência apenas numa mecanicidade repetitiva e sem vida, olha, isso pode te dar dinheiro, isso pode te dar estabilidade, mas sinceramente isso vai fazer a sua alma definhar. E antes de você pensar em sair desesperadamente desse contexto, pare para se perguntar se nesse contexto você consegue ressignificá-lo para você. Como forma de ali você emprestar uma outra abordagem e uma outra perspectiva que possa conferir para você ali uma ideia de vocação, de missão superior, de conexão com algo além daquilo dali, engendrando, portanto, um propósito, um significado. Em outras palavras, faça por amor. Faça por amor. Porque é o amor que, nesse caso aqui, no modo como eu estou falando, trata-se de uma decisão da consciência, de fazer com qualidade, como forma de, direta ou indiretamente, contribuir para melhorar o mundo em torno de você. Esse amor aí, que é também o que eu quero dizer, significado, é o que dá sustentação para a gente no dia mal. Isso porque até as áreas que a gente gosta, até as áreas que a gente tem afinidade, esse gostar, ele pode ser profundamente comprometido se pela via da sua entrega excessiva nessa direção, você acabar extrapolando limites, os seus próprios limites, limites do corpo, limites da mente, limites do ser. E não são poucos os casos de pessoas que passam a ficar traumatizadas com aquilo que outrora elas gostavam. Não porque o problema estava naquilo que elas gostavam, mas pelo fato de adentrarem uma área relativo àquilo que elas gostavam e terem ganhado dinheiro com aquilo, elas se empolgaram de uma tal maneira que se submeteram a uma entrega excessiva que levaram elas à exaustão e a disfuncionarem naquela direção, levando elas então a se traumatizar com o pacote como um todo. Portanto, até o gostar, ele precisa estar associado a um significado, para que você não seja obnubilado por esse gostar, te levando a desrespeitar as suas próprias fronteiras, te levando inclusive a precarizar outras dimensões da sua vida. E no afã de se destacar naquela direção, você até se destaca, mas isso ao alto preço de sacrifícios, repressões e distorções de outras dimensões da sua vida desnecessariamente. Desnecessariamente. Portanto, se eu pudesse fazer aqui uma síntese
da nossa live de hoje, eu diria, é importante a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Porém, mais importante do que trabalhar com aquilo que a gente gosta, é tremendamente importante trabalhar com aquilo que lhe produza significado. Porque dinheiro empolga, e isso pode te levar à ilusão de que então você gosta. Estabilidade empolga, projeção social empolga. Esse gostar aí, ele pode, justamente porque ele trabalha com mecanismos involuntários, como eu disse anteriormente, ele pode criar muitas ilusões de empolgação. Só o significado nos dá sustentação e sobriedade para a gente trabalhar com satisfação com aquilo que a gente se identifica, cometendo o menor grau possível de autoviolação no curso dessa carreira e desse trabalho. Portanto, o que te faz se sentir conectado com algo superior? Como que estando a serviço do amor, como que produzindo, como que tornando você um colaborador para fazer desse mundo um lugar melhor. Como que, por aquilo que você está fazendo, produzindo ali um benefício, seja pela sua postura, seja pelo seu modo de tratar, seja pelo seu modo de conduzir, seja porque você não faz da mesma forma como os outros fazem, seja porque você carrega um diferencial que aqueles que lidam com você não sabem nem traduzir isso direito em palavras, mas isso faz você despontar um tempero diferenciado e cumprir uma função de sal nesse mundo de muitos dissabores. Portanto, ser com significado no mundo é você se tornar um tempero aonde você está e com aquilo que você faz. Se for possível você se remanejar e fazer a mudança de uma área para outra relativo àquilo que mobiliza os seus sentimentos positivamente, então faça. Então faça. Na medida do que seja possível, faça, porque isso é bom, sobretudo se aquilo que você gosta é algo que você possa associar com um significado proveitoso para a vida. Agora, se você não pode, e esse tipo de mudança seria complexo demais, calma, isso não é o fim do mundo. Ou talvez você não possa de imediato, mas para poder fazer essa ponte teria que ser uma coisa muito aos poucos. Calma, esse não é o fim do mundo. Porque nessa tirania você precisa trabalhar com o que gosta. O efeito colateral disso é também, eu observo, ser a produção de muita ansiedade, sobretudo para aqueles que constatam que não gostam daquilo que estão fazendo. Portanto, calma, porque o X da questão, muito embora implique o gostar, não tem como fator principal a sensação, mas sim o significado. E se na área em que você está, muito embora não seja aquilo que você realmente goste, mas é o que está te dando o sustento, é o que está te dando a dignidade e a independência de poder viver de maneira tranquila e justa, procure produzir o melhor significado possível nesse seu fazer. E se porventura a oportunidade de mudar vier, aproveite-a. Aproveite. Se não, produza significado.
Porque é quando as coisas se tornam rotineiras, enfadonhas, repetitivas e completamente desconectadas com algum significado superior, apenas mecanizando nossos comportamentos e precarizando eles com rotinas enfadonhas e cansativas. Isso vai ser uma tremenda de uma sabotagem. Uma tremenda de uma sabotagem que pode te levar a um exaspero que não vai ajudar em nada ao quadro que você está. Portanto, o que eu recomendo é o bom senso. Se for possível sair, saia. Eu, quando, por exemplo, mudei de área, da área técnica para a psicologia, eu paguei um preço. Mas graças a Deus, naquela época, eu não tinha filhos, não pagava aluguel. E muito embora passei por uma fase vendendo o almoço para comprar a janta, e uma ponderação no sentido de que se não existe a possibilidade de mudança imediata, que essa transição seja feita aos poucos. E se nem sequer essa mudança é possível, que seja priorizado a produção de significado. Porque o significado é capaz de emprestar vida para todos os contextos que possibilitem a gente conectar o nosso fazer com um propósito superior de serviço ao bem e ao nosso próximo na vida. Na vida. Meus amigos, eu quero muito agradecer a presença de vocês, tá? Que se você não conhece, eu te convido a conhecer o canal Felipe Nazarete. Se você gostou, se você acha proveitoso, curta, compartilhe, divulgue, porque isso ajuda muito no prosseguimento desse trabalho, tanto aqui quanto lá no YouTube. E eu quero deixar aqui a minha gratidão de coração pelos que puderam ficar, pelos que participaram. Então, meus amigos, novamente, muito obrigado pela companhia de vocês. Uma ótima semana e, se Deus quiser, até quarta-feira da semana que vem. Valeu, gente boa, tudo de bom para vocês. Deus os abençoe, viu? Valeu!